Boas noites, amigas e amigos argonautas. O nosso convidado de hoje à noite é o irmão caçula de duas irmãs, sendo seu pai o trapicheiro, ou seja, administrador do porto, Luiz Figueiredo, que também foi, por duas legislaturas, vereador na cidade de Alenquer, no Baixo Amazonas. Sua mãe, funcionária do CESP por 30 anos, Dona Maria Isabel Moura de Figueiredo. Trabalhou no CESP por 30 anos, primeiro como atendente, depois secretária e enfermeira. Nascido na cidade de Alenquer, no Baixo Amazonas, em 1970, nosso convidado iniciou seus estudos na cidade de Alenquer. Jardim Alfabetização no Ateneu Dom Bosco, com a professora Carícia Valinotto. Depois, no grupo escolar Fulgêncio Simões, ele cursou da primeira à quarta série. Da quinta à oitava série do primeiro grau, fez no Colégio Santo Antônio. O primeiro ano do antigo segundo grau, atual ensino médio, no Colégio Amadeu Bulamar Simões. Em Santarém, no ano de 1984, cursou o segundo ano do segundo grau, no Colégio Dom Amando. Depois, em 1985, no Colégio Ideal, cujo um dos donos era o professor Manuel Leite, amigo de seus pais lá em Alenquer. No Colégio Ideal, cursou o convênio, que é o terceiro ano do ensino médio hoje em dia. Entre 1986 e 1989, cursou a graduação em História na antiga Faculdade de História e Antropologia, atual Faculdade de História da Universidade Federal do Pará. Pai de um filho, nosso convidado tem 30 anos de carreira no magistério, sendo também historiador. Começou a trabalhar como professor em 1990, lecionando antropologia cultural no Seminário Maior da Arquidiocese de Belém, Seminário Pio X, entre os anos de 1990 e 1992. Neste período, também entre 1990 e 1992, foi bolsista de aperfeiçoamento em antropologia social, vinculado ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, desenvolvendo como pesquisador o trabalho denominado, abre aspas, A Feiticeira do Rio Maracajá. Notas sobre uma acusação de feitiçaria na vigia oitocentista, fecha aspas, sob a orientação do professor Dr. Raimundo Heraldo Maués. Em 1981, nosso convidado fez seleção para professor substituto de História Contemporânea, sendo aprovado como professor no Departamento de História e Antropologia da UFPA. Em 1992, fez concurso para História Moderna como professor efetivo, exercendo desde 1991, portanto, suas atividades docentes no antigo Departamento de História e Antropologia, atual Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, realizando atividades de ensino e de pesquisa como historiador sob o regime de dedicação exclusiva. No período de 2008 a 2013, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da UFPA. Entre 2013 e 2017, foi diretor do Centro de Memória da Amazônia, CMA, da Universidade Federal do Pará. Sendo ainda membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará,
membro do Conselho Editorial do Senado Federal e pesquisador vinculado à Cátedra João Lúcio de Azevedo, da Universidade Federal do Pará, vinculada ao Instituto Camões de Portugal. Pesquisador do CNPq, ou seja, bolsista produtividade, e coordenador do Grupo de Pesquisa de História Social da Arte, da UFPA-CNPq, também realizou curadorias e consultorias em diversos projetos com instituições brasileiras e estrangeiras. Entre 1986 e 1989, nosso convidado fez graduação em História na Universidade Federal do Pará. Entre 1992 e 1993, cursou especialização em Teoria Antropológica na Universidade Federal do Pará, sob a orientação da professora doutora Maria Angélica da Mota Maués. Entre 1994 e 1996, realizou o curso de mestrado em História Social do Trabalho na Unicamp, sob orientação do professor Dr. Sidney Chalub. Entre 1997 e 2001, doutorado em História Social do Trabalho, também na Unicamp, sob orientação do professor Dr. Sidney Chalub. Em 2010, realizou estágio avançado em História da Arte no Museu de América, em Madrid, Espanha, bem como intercâmbios de pesquisa. Autor de vários artigos e capítulos de livros, nosso convidado publicou o livro A Cidade dos Encantados, Pagelanças, Feitiçarias e Religiões Afro-Brasileiras na Amazônia, 1870-1950, pela editora da UFPA, em 2009, com 320 páginas. Originalmente, foi sua dissertação de mestrado. Em 2012, publicou Os Vândalos do Apocalipse e Outras Histórias, Arte e Literatura no Pará dos anos 20, pelo Instituto de Artes do Pará, IAP, com 142 páginas. Publicou ainda, dentre outros, Janelas do Passado, Espelhos do Presente, Belém, Arte, Imagem e História, pelo Museu de Arte de Belém, em 2011, com 127 páginas. Bem como o livro paradidático No Tempo dos Seringais, pela editora Atual, sendo a 5ª edição deste livro de 2005. Sendo ainda organizador, junto com outros colegas de profissão, de diversos livros, entre os quais O Imenso Portugal, Estudos Luso-Amazônicos, pela UFPA, Cátedra João Lúcio de Azevedo, em 2019. Organizado este livro junto com as professoras Maria de Nazaré dos Santos Sages, nossa Naná, entrevistada na última quinta-feira passada, e a professora Maria Adelina Amorim. Também organizou, junto com a professora Moema Barcelar, o livro Tesouros da Memória, História e Patrimônio no Grão-Pará, publicado pelo Ministério da Fazenda e Museu de Arte de Belém, em 2009. Ainda havendo recebido o nosso convidado os seguintes prêmios pelos seus diversos trabalhos. Em 1996, o Prêmio Silvio Romero, primeira menção honrosa pela Funarte Rio de Janeiro. Em 2000, Prêmio Casagrande Senzala, concedido pela Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Pernambuco. Em 2000, Prêmio Carlos Nascimento, concedido pela Academia Paraense de Letras, em Belém. 2011, Prêmio Vicente Salles, melhor ensaio, pelo Instituto de Artes do Pará, IAP, em Belém. Professor de várias gerações, orientador de inúmeros alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Nosso convidado, docente da Universidade Federal do Pará e vinculado à Faculdade de História e aos programas de pós-graduação em História Social da Amazônia e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA,
é o professor Aldrin Moura de Figueiredo, que já está aqui conosco online e que vou agora adicionar, né, lhes dando as boas-vindas. Bem-vindo, professor Aldrin. Vou adicionar aqui o professor Aldrin, um minutinho apenas. Professor Aldrin Figueiredo, já daqui a pouco vai aparecer a sua imagem e vídeo para nós. Já está aparecendo. Peço palminhas, muitas palminhas para o nosso convidado. Obrigado. Muito bem-vindo, professor Aldrin. Muito obrigado por estar aqui conosco nesta quinta-feira, conosco conversando na nossa live. Bem, muito obrigado pelo convite, Maia, e também pelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu não espero que, não sei se estão todos me ouvindo, né? Acho que está funcionando bem, né? Sim, então, estamos ouvindo e escutando. Estamos Aldrin, aqui para responder suas perguntas. Exatamente. Vamos fazer aqui 2 blocos. No primeiro bloco, faça algumas perguntas que você vai responder para nós. No segundo bloco, teremos também as perguntas da plateia, os comentários da plateia. Então, quando chegar ao final desse primeiro bloco, eu aviso e desligo, gravo e reconecto para o segundo bloco. Então, vamos começando. Aldrin, antes de ingressar na universidade, como aluno de graduação em 1986, você havia estudado em escolas particulares ou colégios públicos. Como você avalia essa experiência para a sua formação? Eu nasci numa cidade do interior, né, no oeste do Pará, em Alenquer. Muito criança, eu até tive uma experiência de ensino privado, você já falou aí, eu estudei fiz jardim da infância e no Ateneu Dom Bosco, que é o colégio dirigido pela professora Carícia Valinotto, na época, um colégio bastante tradicional. Mas durante a minha vida quase inteira foi em escola pública, até porque na minha região as escolas mais bem, digamos assim, organizadas e tudo, eram as escolas públicas e eu fiz toda a minha experiência em escola pública. Só no segundo grau que eu tive uma experiência num colégio que é bem conhecido em Santarém, que é o Colégio Dom Amando, que é um colégio antigo, ligado a é muito parecido com o Colégio Nazaré, aqui em Belém. Ele é ligado a uma ordem de irmãos, né, da congregação de Santa Cruz, e eu estudei nesse colégio. E vim para Belém já por uma questão também familiar. Minha mãe adoeceu muito nesse período e veio a falecer justamente no ano que eu entrei na universidade, em 86, e em 85 aí eu fiz o convênio, né, no Colégio Ideal, e cursei História, que não é a contragosto dos meus pais, mas principalmente do meu pai, eu acabei fazendo História. Mas foi fundamental, quer dizer, eu ainda sou um pouco de uma geração que vem da escola pública, pelo menos no meu caso, né? Eu venho do interior, já tinha uma mudança e tal, mas eu tenho essa experiência maior da escola pública. Aldrin, a experiência de sair de casa em Alenquer, estudar em Santarém, depois em Belém, ainda novo, foi um aprendizado importante? Vem daí a descoberta pela cozinha e saber cozinhar? Tem das duas coisas, né? Primeiro, na minha família, todo mundo sabe cozinhar. É uma coisa, é uma lei na minha família. Todo mundo, homem, mulher, criança, tem que saber cozinhar. Isso vem, acho que do meu avô paterno, que foi militar, e ele lá no Exército, e foi, inclusive, padeiro, né? E quando foi para Monte Alegre, meu avô lutou nos dois conflitos, né? Em 24, com os tenentes, no Rio de Janeiro, e em 32, na Revolução Constitucionalista, em São Paulo. Meu avô era paraibano.
e depois desertou do exército, foi soldado da borracha e foi viver em Monte Alegre. Meu pai nasceu nesse movimento do meu avô. Nasceu em Castanhal aqui, antes do meu avô ir para lá, para o Amazonas. Mas meu avô cozinhava muito bem, meu pai aprendeu a cozinhar, minha mãe cozinhava muito bem de outra tradição, e eles foram minha mãe foi criada numa cidade como Alenquer, mas que eu brincava assim, que é uma pequena cidade cosmopolita. Por quê? Porque eu tinha uma presença, tem ainda, né, uma presença árabe, de judeus, de árabes, de italianos, de portugueses. Meu padrinho de nascimento, de batismo é grego, né? Era grego a família. Então, vivia com aquele grupo de estrangeiros ali, e era uma troca de experiências alimentares muito interessante, que os antigos cultivavam muito. Além da nossa tradição cabocla, né? Paraense. Então, isso, por um lado, é importante, quer dizer, eu tenho todo esse, digamos, esse savoir-faire que os franceses dizem, né? Essas memórias culinárias da infância, e também saí muito cedo de casa. Com 13 anos eu fui viver em Santarém. Não cozinhava em Santarém, porque eu vivia numa casa de amigos da minha mãe, mas eu sempre muito interessado. Quando vim para Belém, eu tive que me virar. E aí morei também em Campinas, né, em muitas viagens, em muitos momentos, eu cozinhava. Em Campinas, inclusive, eu fui bastante explorado, né, pelos meus colegas que faziam fazer grandes jantares, grandes almoços para os professores e tudo na Unicamp. Então, tem uma experiência muito bacana, muito, muito animada disso. Mas eu sou curioso da alimentação, da gastronomia, né? Nós vivemos no Pará, que é um lugar fértil para isso tudo. Aldrin, quantos anos você tinha quando ingressou na universidade como aluno de graduação? Esse é um caso muito engraçado. Eu ainda fiz vestibular, eu tinha 15 anos, né? Porque na época que nós fizemos vestibular, ainda nos anos 80, o vestibular acontecia na virada do ano, né? A gente começava a fazer as provas e no começo do ano fazer as provas. E eu entrei na universidade, eu fiz vestibular com 15 anos e completei 16 já no curso de História, né? Em 86. Então, eu comecei muito jovem e terminei também o curso muito jovem, com 19 anos. E por isso eu entrei também muito jovem para ser professor. Eu tenho que falar uma coisa que eu pouco falo. A universidade foi meio um lugar de salvação para mim, porque, como eu acabei de contar aqui, uma memória passada, minha mãe morreu quando eu entrei na universidade. Então eu fiquei meio ao léu. A universidade e meus colegas de curso, eu lembro aqui meio do Cássio, né, que a gente conversa aqui, ele foi meu colega logo no primeiro ano do curso de História, e ele me lembra bem quando a minha mãe morreu e tal. Então, a universidade um pouco me abraçou, né, num momento em que não era muito usual isso, né, era uma relação muito mais afetiva com os professores, é um momento que não existia bolsas, não existia nenhum tipo de financiamento, de tempo de permanência, permanência na universidade, esse tipo a universidade era muito mais de elite na minha época, nesse sentido, né? Mas foi um momento que eu fui abraçado pela universidade. E eu queria, eu me vi logo, eu acho que os meus colegas também, os meus professores diziam, você tem jeito para ser professor, acho que você vai ser professor. E isso acontecia tanto na história quanto na antropologia. Também tenho que dizer isso, acho que talvez seja uma pergunta posterior, né? A nossa formação, acho que a tua também, mas talvez a minha um pouco mais naquele momento, ela foi cruzada com a antropologia, né? Porque as nossas disciplinas eram quase que meio a meio. Eu fiz muitas cadeiras de antropologia na graduação, meus orientadores foram lá da antropologia, professor Heraldo e professora Angélica,
E quando abriu um concurso, eu achava que eu ia fazer concurso na área de antropologia, mas nunca abria, né? Não aconteceu naquele momento, abriu na história. E eu também comecei a dar aula muito jovenzinho. Eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos. Até um momento aqui que eu vou comentar, que é engraçado, porque quando eu era tão novo que eu ia dar aula de bermuda na universidade, bem jovem. E a professora Ruth Moraes, que era minha professora, minha colega, disse, olha, professor, o senhor já entrou agora para ser professor, vamos esquecer essa bermuda, vestir uma calça comprida, que você já passou por um outro estágio. Assim. Eu guardo isso na memória, assim, com muita, de forma muito afetiva, eu guardo esse momento, que é como uma professora mãe, assim, orientando um jovem professor chegando. Aldrin, vamos depois retomar alguma das questões que você já apontou aí, mas você já tinha certeza que queria seguir a profissão de professor de história ou de historiador quando ingressou, fez vestibular para história? Por que essa escolha? Quais as razões? Você comentou aí, escolha dos seus pais, né? Então, Sim. acho que você disse que seu pai queria que você fizesse direito, a sua mãe achava que você podia fazer arquitetura. Então, mas você já tinha certeza que queria fazer a licenciatura, o curso de História? Bem, eu não queria fazer história, eu queria ser diplomata. Meu sonho de criança era ser diplomata. Tem muitos meus amigos de infância que sabem muito disso. Eu queria ser diplomata, mas eu não queria ser diplomata em qualquer lugar. Eu queria viver na Dinamarca, eu queria viver em Copenhague. Eu, quando era criança em Alenquer, me correspondia com a embaixada da Dinamarca. Eles me mandavam tudo. Eu acho que eu ainda tenho aqui livros e catálogos de Copenhague. Como é que aconteceu isso? É uma coisa bem infantil, né? Uma vez eu vi na televisão alguma daquelas pesquisas, né, que aparecem no Jornal Nacional que dizia assim, o melhor país para se viver é a Dinamarca. Eu devia ter, assim, sei lá, 8 anos quando eu vi isso na televisão, 10 anos. E fui ver o que é interessante nesse país, né, a Dinamarca. Daí fui ver que é a terra do Hans Christian Andersen, tudo do imaginário infantil, né? Toda uma série de questões do imaginário infantil. E em 2008 eu tive essa oportunidade de visitar pela primeira vez a Dinamarca, Copenhague. Quando eu cheguei lá, encontrei amigos e tal, eu estava num evento, eu disse, olha, eu conheço tanto Copenhague que eu sou capaz de andar aqui sozinho, sem precisar. Eu sei onde ficam as casas e tal, contei um pouco a história, as pessoas riam. Então, eu queria ser diplomata. Só que eu não tinha uma família que pudesse bancar meus estudos na época, né? Senão, certamente, eu teria sido diplomata. Então, depois eu pensei em fazer letras, né? E era uma coisa que eu sempre gostei de ler, literatura, desde criança. Mas quando eu cheguei no final, nas vésperas do curso superior, uma série de coisas. Eu tive assim um mau professor de letras, de língua portuguesa e tal, no final, e um ótimo professor de história, que foi o nosso colega Zé Alves. Zé Alves foi meu professor no Ideal, nessa época. Então, um pouco um cruzamento disso. Eu já gostava de história, gostava muito de geografia. Eu tive um bom curso de História e Geografia lá em Santarém, no Dom Amando. O Dom Amando tinha uma grade curricular completamente distinta. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas eu, no segundo grau, fiz 2 histórias. Fiz História e História Econômica. Havia uma disciplina História Econômica, que a gente fazia com uma outra professora, um outro quadro, porque ele seguia um pouco o programa americano, né? A gente tinha aula de línguas, de outras coisas que, enfim, teatro e música e jogos, disciplinas eletivas. Era um colégio que, na minha época, pelo menos era assim, cada professor tinha a sua sala.
Os alunos é que se moviam de uma sala para outra, não o professor. Então, o professor tinha a chave daquela sala. Era uma outra experiência bem interessante. Então, é isso. E eu acabei fazendo história e não me arrependi, porque eu gostava já da matéria. Mas profissionalmente eu ambicionava outra coisa. Eu queria andar num carrão daqueles de diplomata, com bandeirinha e tal, e tá nessas. Aldrin, como foi a experiência de ser aluno de História na UFPA durante a década de 1980? Você sente saudades dessa época da graduação? A experiência é bem distinta. Eu vou contar duas experiências. Uma, a experiência da universidade. Eu entrei no momento em que era ainda o regime de créditos, não era o regime seriado como é hoje, que o aluno entra numa turma e ele meio que vai e conclui aquele curso numa turma. Na época, a gente recebia um caderno enorme e escolhíamos, fazíamos nossa grade curricular, né? Nós tínhamos lá as disciplinas obrigatórias, optativas, chamadas eletivas, era muito mais livre, digamos assim, a elaboração. Então eu fiz curso na geologia, de paleontologia, eu fiz cursos de história da arte, por exemplo, cultura francesa, de letras, eu fiz cursos áreas, que eram aquelas disciplinas, e por isso eu tenho amigos até hoje que são de outros cursos que fizeram matéria comigo, em outras disciplinas, né, de outros cursos. Então, eu gostava disso. Eu até acho que era uma coisa que as universidades deveriam repensar. Novamente, pensar uma coisa mais aberta, em que os programas, os cursos pudessem ser, né, mais abertos. Na época, diziam que isso era uma coisa do regime militar, que era para afastar os alunos e tal. Mas eu penso nesse aspecto criativo que era muito interessante. O curso de História, por sua vez, era completamente distinto do que a gente vive hoje. Nós não tínhamos tradição em pós-graduação, muito menos em pesquisa. Eram poucos professores que tinham pós-graduação. Eu posso contar aqui no dedo, né? O professor Geraldo Coelho, a professora Ruth Moraes, a professora Naná, que estava concluindo o seu mestrado, e logo depois entrou o professor Francisco de Assis Costa, que depois foi para o NAIA, foi nosso professor na graduação, e alguns professores que tiveram passagens assim muito rápidas. A grande maioria dos professores não tinha esse perfil, eram docentes apenas, e não tinha o perfil de pós-graduação. E tinham alguns professores que simplesmente não gostavam de dar aula, não gostavam, entraram num sistema ali que não era um sistema realmente voltado para a docência da universidade. Então eu fiz um curso, digamos assim, 40%, 30% bom, e uns 70% um curso muito ruim. Agora, eu descobri a universidade. A universidade, isso eu tenho que dizer, a universidade foi uma experiência incrível para mim. Meus colegas de época, eu praticamente vivia ali, porque eu morava longe, e eu meio que adentrei naqueles fundos da universidade, biblioteca central, existia apresentação de filmes. Eu fiz um ano de alemão na Casa de Estudos Germânicos. Enfim, eu vivi tudo muito isso, né, da universidade. Eu reputo que a vida universitária... Eu falo isso para os meus alunos. Você aprende tanto na sala de aula quanto no convívio dentro da universidade, nos corredores, na integração. A universidade, nesse sentido, foi fundamental. Realmente eu digo isso com todas as letras. A universidade me salvou de uma vida medíocre e ruim que eu poderia ter tido fora dali. Porque eu estava numa situação
triste, assim, sem pai, sem mãe, né, muito abandonado nesse momento. Foi a universidade, meus professores, meus colegas ali, foram meio pai e mãe para mim. Então eu tenho esse, ao mesmo tempo, o orgulho e esse débito eterno com a universidade. Aldrin, algum professor na época da graduação você considerou importante em sua formação? Olha, na história, eu tive muito contato, muito próximo do professor José Maurício Sombra Soares. Foi o Maurício, a Naná dizia que ele era meio meu pai, assim, realmente muito próximos. Ele foi quase uma espécie de tutor para mim ali. A gente conversava, e se eu fizer uma rememoração assim, se eu fizesse uma rememoração psicanalítica, eu diria até que o José Maurício foi uma das pessoas que me instigou a pensar nas artes, né? Nas artes de um modo geral. Ele curtia muito música, cinema e literatura, e a gente conversava enormemente sobre isso. E eu estava muito largado nesse momento, então quando eu saía do curso, às vezes ele me dava carona, parava, pagava um lanche para mim. Então ele foi uma espécie de, mais até do que um professor, um tutor, assim, um mentor nesse momento. E tem esse momento engraçado que eu conto, né? Ele se deu muito com a minha turma de 86. Ele gostou muito da gente e ele queria seguir no curso até o final, dando aula para a gente. Daí chegou a professora Naná, que vinha de Pernambuco, né? Estava terminando o seu mestrado, e ela era professora de História do Império, né? História do Brasil 2, né? A disciplina que fazíamos na época. E ela disse, nada disso, isso aqui não é escola de segundo grau, eu quero a minha disciplina. E ele contou para nós assim, olha, chegou uma professora assim, a professora Nazaré Sarges, ela vem com mestrado, lá. A gente achou aquilo um absurdo, ela muito metida. Quem é essa professora metida, arrogante que está chegando? Então a gente já foi assim, meio pensando na Naná. E a Naná chegou, abraçou a gente da mesma maneira, né? Quer dizer, acabou que foram os professores que eu tive muita proximidade. Infelizmente, professor Zé Maurício se aposentou muito cedo devido a problemas de saúde, né? Ele fez uma cirurgia, enfim, se aposentou muito cedo. Mas a gente continuou conversando, mas com mais distância, porque a vida vai nos separando, e a gente hoje fala muito mais pelas redes sociais. Mas a professora Naná continua sendo uma querida amiga professora com quem eu tenho um contato muito próximo. E, claro, outros professores eu admirava e tenho uma boa relação. Professor Geraldo Coelho, por exemplo, quando eu era aluno, ele era visto assim como um professor mau, assim, que ninguém passava, reprovava todo mundo turno. Eu disse, eu tenho que estudar para esse cara, né? O professor Geraldo tenho que estudar. E eu fiz uma disciplina com ele, né, Teoria da História, e realmente foram assim uns 5 ou 6 alunos que passaram. E ele fez o elogio à minha prova. Nós nos demos ali. Era um pouco estranho, porque, claro, você conversar com o professor, daí ficava parecendo assim, esse cara está puxando o saco. Mas eu me dei muito com a forma dele dar aula, que é uma forma mais conferencista, né? Ele dava aula como uma conferência, tinha um preparo intelectual. E a professora Ruth Moraes também, que é uma pessoa que eu me lembro, temos uma relação ainda no Instituto Histórico muito forte, e ela dava aula de historiografia brasileira, e foi uma das primeiras pessoas que fazia aquele trato com, digamos assim, um background do historiador, né? Os tratadistas, as fontes da história, né? As fontes historiográficas da história. Foi com elas que nós lemos Antonil, lemos assim a historiografia da colônia, do Império, Van Hagen, isso tudo que não teria jamais a gente iria conhecer de outro modo.
como eu falei ainda há pouco, eu tive muitas influências na antropologia, né? Quando eu quis fazer o trabalho de TCC, me mandaram lá para antropologia, não estuda negro aqui na história. Não tinha ainda as pesquisas sobre escravidão, nem nada disso. E eu queria fazer um trabalho sobre Alenquer, que é de onde eu vinha, e eu fui conversar com a professora Angélica Maués. Ela foi logo dizendo assim, esse pessoal da história pensa que negro só foi escravo, e eu não estudo nada de escravidão, o que eu estudo é o negro pós-escravidão. Daí eu contei a história, acabou que ela me orientou, é uma experiência para toda a vida. Angélica aquela professora completa, porque ela, além de orientar a leitura e tudo mais, ela traz uma bagagem da literatura, e você aprende ali com os gestos, com a forma de ser, né? O jeito de ser do pesquisador, docente, que você aprende muito. Por extensão, o professor Heraldo, de quem eu fui bolsista, eu digo que é um casal meio totêmico assim, na antropologia, e ao mesmo tempo eu fui fazendo disciplinas, fiz uma especialização em antropologia social, em que fui aluno da professora Débora Aires, professora Anaísa Vergolino, né, vários professores, professor Eneida Assis, Ana Rita Alves. Com eles eu conheci as pessoas também, os velhos. Eu ainda fiz parte de uma disciplina com o professor Expedito Arnoux, que era do Museu Guild, né? São figuras assim que estavam dentro dos livros, e com ele também falando do Nimon da Ju. Era um mundo assim. Então é um momento, eu acho que sempre isso ocorre hoje. Os alunos têm influências dos professores. Eu tive muito isso, né? Aqui na minha formação, na graduação e especialização. Acabou que a universidade foi meio que talhado para ali, para aquele lugar, por conta dessa experiência. Aldrin, você entrou um ano antes de mim na graduação, portanto fomos contemporâneos. Na época da graduação, fomos bolsistas de iniciação científica do CNPq vinculados ao projeto de pesquisa do professor Dr. Raimundo Heraldo Maués, junto com outros colegas, o Fernando Arthur, Ana Negrão, o Décio, o Paulo Daniel. Inclusive, viajávamos para a região do Salgado Paraense, principalmente Vigia, para realizarmos o nosso trabalho de pesquisa, né, no cartório Raiol. Isso. Depois, em 1990, já formado, você também foi bolsista de aperfeiçoamento, um tipo de bolsa para recém-formados, que ainda acho importante, né? Como você avalia essa experiência de ter sido bolsista de iniciação científica e ter sido bolsista de aperfeiçoamento antes de ter sido professor da universidade? Eu acho que nós fizemos parte, talvez, da primeira geração, né, desses bolsistas, né, praticamente no curso de História, que tivemos bolsas de iniciação e de aperfeiçoamento. Nem todos tiveram de aperfeiçoamento, porque logo entraram em outros programas, mas eu ainda tive de iniciação. Foi importante. Importante porque eu acho que não só você aprende o desenho da pesquisa, a forma, né, de pesquisar, mas também você vai conhecer o ofício do historiador, né? A escrita e o trabalho conectado. Eu na Unicamp, depois a gente vai falar de mestrado, eu me lembro do Sidney Chalhoub dizer uma coisa que eu guardo até hoje. Você gasta tanto tempo para pesquisar e ao mesmo tempo que você gasta para escrever, para elaborar o texto, de contar, de narrar isso. Eu acho que desde a graduação, a professora Angélica, o professor Heraldo e o Chalhoub, eles tiveram muito isso, né, de
no trabalho do historiador como um narrador, né? É importante você fazer a pesquisa, levantar as fontes, questionar as fontes, analisar, mas tem o aspecto criativo, porque sem esse processo de criação, de narrativa, ninguém vai ler seu texto. Não, quer dizer, vai ler aborridamente, de uma forma ruim. E um texto ruim pode acabar com um trabalho. Aldrin, retomando aqui uma questão que você já havia colocado antes, no início dos anos 90, você fez o curso de especialização em teoria antropológica. Inclusive, fomos da mesma turma e também participou, a Cristina Cancela também foi da turma, junto conosco, né? A Cris. Eu acho que nós gostávamos, acho que você já disse isso, a gente gostava muito desse curso, né? Eu achava um curso importante. Esse diálogo com a antropologia, acho que você buscou desde a graduação. Você já falou aqui da sua monografia orientada pela professora Angélica Moés, né, que foi O Negro na Fala do Branco, o discurso de Madame Coudreau sobre os mocambeiros do Curuá. Também quando participou do projeto de pesquisa do professor Heraldo Moés. Depois você foi orientado de novo pela professora Angélica na especialização em teoria antropológica, quando você fez a sua monografia, Uma Criança Visionária, Notas Etno-Históricas sobre uma Menina Santa. Aí você falou que tinha pensado em fazer, inclusive, o concurso para antropologia. Então, em parte, você talvez respondeu uma parte da pergunta. Se você pensou em algum momento em ser antropólogo, ou achou importante para a sua formação de historiador essa base antropológica, sendo um historiador com uma pegada antropológica. Sim, é exatamente isso. Você resumiu isso, exatamente isso aí. Tem que dizer que a história mesmo, nos anos 80 para 90, ela já estava com essa pegada muito mais forte até do que hoje, né? Nós somos de uma geração que descobrimos a escola francesa, a escola dos Annales, em que a gente estava lendo, né, os trabalhos do Robert Mandrou, do Jacques Le Goff, né, do Georges Duby, todos esses autores que vinham com aquilo que o Darton, né, chamou de boas vizinhas, né, a relação da história com a antropologia. E os temas, um dos temas que estava muito em voga na época, não só pelos historiadores franceses, mas também pelos italianos, veja aí o trabalho do Carlo Ginzburg, era a feitiçaria. Né? Tinha sido publicado, inclusive, no Brasil, o livro da Laura de Melo e Souza, né, o Diabo e a Terra de Santa Cruz, os trabalhos de vários historiadores estavam tratando do assunto. Eu, de certo modo, me interessei. Eu me lembro que eu fiz a História Moderna com o Zé Alves, né, na graduação, e um dos trabalhos que eu fiz era uma coisa sobre a história das mentalidades. E eu, lá no trabalho, mesmo bem aluno, né, comentando a bibliografia, ele também fez um elogio ao trabalho, que foi uma coisa assim bem bacana. E eu vi ali, bom, eu tenho essa pegada, né, eu gosto da antropologia. E eu acho que até os meus colegas, já meus amigos, né, já me achavam meio antropólogo. Eu acho que naquele momento eu era visto muito mais como antropólogo do que como historiador. Quando eu cheguei na Unicamp, eu apresentei um trabalho e eu ficava na história assim, um pouco tateando, achando um pouco chata assim, as coisas que eu via. E entreguei para o Chalhoub uma publicação que saiu lá num jornal que existia em São Paulo, deu a leitura, sobre esse trabalho que eu apresentei para a professora Angélica, né? Chamava Menina Santa do Paraitinga, que é um caso lá de São Paulo que repercutiu muito aqui. Eu entreguei para ele, ele disse assim para mim, olha, isso aqui que é história. Isso aqui que é história. Isso aqui, misturada com antropologia, isso aqui que é história. Você está pensando que a história é muito separada para os historiadores.
Olha, essa criatividade aqui que é interessante. Então, ali foi o momento que ele disse, olha, tu pode ter liberdade, toda a liberdade na história. Então, eu disse assim, eu posso fazer antropologia ou arte dentro da história. Então, me apaziguei com a história nesse momento, né? Assim, a história, ela é um campo, eu me considero historiador, não antropólogo, mas porque ela tem essa capacidade de adentrar nas outras áreas, né? Adentrar de uma forma profunda nas outras áreas. Aldrin, quando você sai para o mestrado, né, aí eu te pergunto, por que que você escolheu fazer o mestrado na Unicamp? Havia outras opções? Eu me lembro que na graduação você já tinha interesse, já fazia leitura, você acabou de citar, dos historiadores franceses e tinha interesse na história cultural, na história das mentalidades. E eu achava que você iria fazer pós-graduação, por exemplo, na USP, né? Por conta de uma parte dos professores da USP, né? Você citou aí a Laura de Mello Souza, serem professores que faziam muito essa discussão com a historiografia francesa, né? E aí você faz a Unicamp. Por que essa escolha pela Unicamp? Foi uma conjuntura, na verdade, né? A minha ida para a Unicamp foi uma conjuntura. Ficamos numa carrada aqui. Na mesma ida que eu fui, foi a professora Naná, foi a professora Edilza, a Edilza e a Naná foram fazer o doutorado, e eu entrei no barco para fazer o mestrado. Para nós, era bem distante, né? As universidades eram muito distantes. Eu até sondei a USP na época, mas eu achei complicado, para ser sincero, o acesso, o ingresso na USP. Tinha que estar lá, tinha que entrar, tinha que se apresentar para os professores, fazer um pouco aquele namoro. E na Unicamp, para mim, foi mais simples, porque a gente mandava o projeto, e o projeto era aceito ou não, e aí você entrava na entrevista. O namoro era depois do ingresso, não anterior. Então, foi um pouco assim, prático. Mas, de fato, eu pensei em outras possibilidades, assim, sair e para outros lugares. A Unicamp foi uma entrada, mas não me arrependi. E lá eu encontrei, já estava meio que concluindo, eu vou dar esse exemplo, porque ela era uma pessoa talhada também para ir para a USP, que é a Adriana Romero, que é professora da UFMG, e fez 2 trabalhos maravilhosos sobre o mundo colonial, e ela era orientanda do Chapi também, né? E nós tivemos, depois a gente pode, acho, comentar isso mais adiante, um exímio leitor, né? É assim, um cara, eu aprendi muito a ler observando o Chalub ler o trabalho dos outros. Então, comentar o trabalho dos outros. Então, bem Romero chamava atenção. E eu não, por isso, não me queixo. Ao contrário, a Unicamp, para mim, foi fabulosa, descobri pessoas lá de dentro. Eu peguei uma era de ouro, assim, nós pegamos uma era muito boa da Unicamp. A Unicamp continua sendo, assim, uma grande universidade, é uma grande universidade, e então nós fizemos, e com linhagens diferentes, né? Professora Estela Bresciani, fiz cursos com ela, foram muito importantes sobre a literatura, sobre a arte. Hoje está mais integrado o universo da arte, depois eu vou talvez comentar um pouco disso. Aldrin, nós já estamos chegando aqui no tempo final do nosso primeiro bloco de 60 minutos, e para que a gente não corra o risco de cair no meio de uma resposta sua, então eu prefiro encerrar um pouquinho antes, para depois reconectar. Então, agora, encerrando essa primeira parte, né, vamos logo, né, reconectar, e a gente peça que as pessoas que estão conosco se voltem a estar conosco no segundo bloco,
para continuarmos as perguntas, inclusive vai haver as perguntas da plateia também. E já no segundo bloco eu adiciono logo no começo o Aldrin. É só o tempo de encerrar aqui, gravar no IGTV, que é rapidinho, e reconectar. Então eu vou encerrar agora esse primeiro bloco, Aldrin, e já retomamos. Já. Tá ótimo.